Oi pessoal, eu sou o David, bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje nós vamos conversar sobre o livro A Ditadura Envergonhada, de Hélio Gasparini, da editora Intrínseca. Bom, primeiro eu quero falar o porquê que eu escolhi fazer um vídeo sobre a ditadura e por que eu resolvi falar sobre esse assunto. Porque desde 2014 nós temos visto aí um certo burburinho, um certo comentário muito sem noção de pessoas pedindo para que a ditadura volte, para que o regime militar volte. E nessa crise política que nós temos visto aí durante esses anos, nós temos visto vários comentários sobre a ditadura e a favor da ditadura. E para piorar a situação, nós temos aí um presidente que diz que a ditadura não existiu, que o golpe de 64 não existiu. E por que é interessante falar sobre a ditadura? Quando eu fui pesquisar as pessoas que foram citadas aqui, principalmente aqui no YouTube, você vai ver várias pessoas idolatrando e falando muito bem da ditadura. E falando também do tratamento maldoso que aconteceu, das torturas que aconteceram durante a ditadura. Se você procurar nos vídeos, você vai ver vários comentários de pessoas que, em nome de um bem maior, entre aspas, elas apoiam a tortura e tudo que foi feito durante a ditadura. Então, para falar sobre o assunto e trazer alguma coisa aqui no canal, eu escolhi esse livro para a gente falar um pouquinho e debater um pouquinho sobre a ditadura. E que sim, ela aconteceu, e aí nós precisamos aprender esse caminho para não cometer ele novamente. E aí aqui eu já quero falar algumas coisas. Primeiro, eu vou fazer uma série lendo desse livro, então conforme eu for lendo eu vou trazendo vídeos a respeito desse assunto e sobre esses livros. Esse livro aqui está dividido em 5 livros, né, uma série. É uma história muito grande que o autor acabou desenvolvendo depois que ele pegou vários fatos e teve acesso a vários documentos. Esse aqui é o primeiro livro, e conforme eu for lendo os livros, eu vou trazendo aqui vídeos a respeito sobre o assunto. Segundo, eu não vou falar aqui de opiniões políticas, principalmente se você é de esquerda, se você é de direita. O que eu quero trazer aqui é a história, e aqui no vídeo eu só quero trazer apenas essa questão histórica e não política. Que fique claro quando alguém for assistir o vídeo aqui, ou quando for comentar alguma coisa sobre, porque o debate político aqui não está em jogo. Uma também porque eu não sei profundamente falar sobre questões políticas. E sim, o que eu vou trazer aqui é a história. Sem mais delongas, o que eu vou falar nesse vídeo agora? Primeiro eu vou falar sobre os capítulos que nós vamos ter aqui que antecedem o livro. E aí, antes de começar o livro, nós vamos ter a apresentação da segunda edição, revista e ampliada. Depois nós vamos ter uma explicação falando o porquê do livro. E aí nessa explicação ele vai dizer como ele conseguiu todo o material, quanto tempo ele demorou para poder escrever esse livro, foram muitos anos. E aqui eu vou ressaltar 2 pessoas, sendo eles o presidente Geisel e Golbery de Couto e Silva. Essas 2 pessoas ajudaram ele bastante. E nessa explicação ele vai falar de todas as pessoas que foram envolvidas na edição desse livro. Depois da explicação nós vamos ter a introdução. E nessa introdução ele vai falar do dia 12 de outubro de 1977, que foi o dia em que a ditadura começou a perder força, quando um golpe ia acontecer dentro do golpe. Bom, nessa situação, o presidente Geisel, ele quebra aliança com o general das Forças Armadas, o nome dele é Frota. Nesse rompimento que ia ter um novo golpe, que Frota iria tentar tomar o poder com a ajuda dos militares, o que acontece é que Geisel, vendo que isso pode acontecer, e ele já viu isso acontecer 7 vezes, se eu não me engano, ele sabia muito bem como quebrar esse golpe que iria acontecer. O golpe acabou não acontecendo, e aí a ditadura foi perdendo força a partir de 1977. O interessante é que ele vai chamar o Geisel e o Golbery de o sacerdote e o feiticeiro durante esse capítulo, e aí eu separei a seguinte frase: o sacerdote e o feiticeiro acreditavam no Brasil, e nele mandaram como poucas pessoas o fizeram. Suas trajetórias ensinam como é fácil chegar a uma ditadura e como é difícil de sair dela. E aqui ele vai falar que tudo foi feito em nome da segurança nacional, e também ele vai falar sobre o fim da censura, como isso se deu a passos largos, né? Então, basicamente é isso que nós vamos ter aqui no começo do livro, e aí ele vai começar a falar sobre a primeira parte, que é a queda, ou seja, quando a ditadura começou no Brasil. Eu vou ler, e aí quando eu ler eu vou trazer um novo vídeo aqui no canal, tá? Então eu vou fazendo aos pouquinhos,
pra gente entender um pouquinho a história e também assimilar um pouquinho melhor. Como é um livro totalmente diferente, ele não é um romance, ele precisa ser lido com um pouquinho mais de cuidado. Então, eu vou ler e assim que eu ler, vou trazendo aqui as resenhas de cada parte do livro. Fica aqui o meu convite para você ler esse livro enquanto eu vou lendo também, para acompanhar essa série lendo. E aí logo mais eu trago mais novidades sobre esse assunto. Bom, espero que vocês tenham gostado. Não deixe de curtir, não deixe de comentar. Se inscreva no canal. Eu espero você numa próxima. Um abraço e até mais.